Já no pós-operatório imediato, que a gente chama então de fase de reabilitação inicial, o nosso objetivo então agora é diminuir a dor, o edema na articulação, além de progredir a descarga de peso sobre o membro operado, né, para uma marcha independente. Lembrando que aqui o meu paciente ele tem um processo inflamatório causado pelo ato cirúrgico, né? A restauração da mobilidade patelar e da amplitude de movimento de extensão e flexão do joelho, melhora da ativação do quadríceps e controle neuromuscular. Lembrando que para o meu joelho, né, se mover em flexão e extensão, é preciso que a minha articulação patelo-femoral esteja livre. Então, é necessário a gente, né, trabalhar a mobilização patelar primeiro para que assim eu consiga ganhar os movimentos de flexão e extensão. E a diminuição da dor e do edema do joelho operado reduz a inibição da atividade muscular, que é, né, uma consequência da atrofia do quadríceps, comumente observada após procedimentos cirúrgicos dos joelhos, né, até como um espasmo protetor. E aí, né, nessa fase, a gente pode utilizar exercícios passivo, ativo, assistido, né? Os ativos usados para reduzir a dor, retardar a atrofia e remover o edema. A crioterapia também ela é importante nessa fase, né? Associada à compressão e elevação, né? Com mais ou menos 15 graus de flexão de quadril, né? Por pelo menos 20 minutos, isso, né? Diminui o processo inflamatório e o ideal é que seja aplicado aí de 3 a 4 vezes por dia nessa fase. E aí a gente pode utilizar também a estimulação elétrica no quadríceps, né? A corrente russa, por exemplo, tanto para prevenir, né, a atrofia, como para já começar a dar um estímulo proprioceptivo para o quadríceps, né? O laser e o ultrassom estimula aí a cicatrização do local onde foi retirado o enxerto também, né? Para recuperar, então, o movimento de extensão e flexão, é necessário, então, como eu falei, né, restaurar o movimento da patela. A realização, né, de mobilizações na direção superior, inferior, auxilia aí a melhora do arco de movimento do joelho, que favorece a função do quadríceps. Lembrando que para eu fazer uma flexão de joelho é necessário eu ter o deslizamento inferior da patela. Para fazer extensão, o deslizamento superior, né? Por isso a gente tem que estar trabalhando esses movimentos. E a recuperação da extensão total, ela é necessária já nessa fase no pré-operatório imediato, né, para normalizar, né, a artrocinemática do joelho. E aí a gente pode utilizar exercícios passivos e até mesmo orientar a utilização, né, de alguns dispositivos externos para criar um aumento aí da pressão e extensão e evitar a flexão do joelho, né, no pós-operatório imediato. Então, posso pedir o meu paciente para sentar, né, colocar uma almofada debaixo dos pés e deixar o joelho, né, sem estar encostando, por exemplo, na cama ou no sofá onde ele esteja sentado. E isso, a própria força da gravidade, né, vai auxiliando, né, produzindo aí uma pressão de cima para baixo no joelho, auxiliando aí no ganho de extensão completa do joelho, né? Então, a cunha ou um rolo de posicionamento no calcanhar, né, em associação com o uso do peso, né, uma carga baixa por longa duração sobre essa articulação, ela pode ser então uma estratégia aí para melhorar a extensão passiva desse joelho. A recuperação, né, da flexão do joelho, ela deve ser gradual, né? E é necessário, né, para prevenir e superar os efeitos deletérios da imobilização articular e impedir o desenvolvimento de alterações, né, biomecânicas que gerem compensações durante a marcha. Técnicas, né, manuais que visem restaurar a artrocinemática de rolamento e deslizamento durante os movimentos articulares, que é a mobilização passiva articular que a gente viu, né, já lá no terceiro período em cinesioterapia. E aqui a gente pode estar fazendo, né, exercícios passivos, ativos assistidos e ativos, né, conforme o paciente vai evoluindo dentro do limite de dor dele, né?
A mobilização passiva contínua surge, então, como um dispositivo que pode ser utilizado no pós-operatório imediato, normalmente, né, durante a internação ainda, né? Então, ele é um mecanismo em que a gente adapta o joelho nele, né? Apoia a perna e aí o joelho faz aí uma flexão de 90 graus e a gente determina a velocidade e o tempo que eu quero e esse aparelho fica lá fazendo flexão e extensão do joelho pelo tempo que eu quiser, né? E na velocidade que eu escolher. Então, esse é um recurso legal, né? Então, ela se chama mobilização passiva contínua. A progressão, né, da amplitude de movimento do joelho deve se basear, então, na resposta do paciente, né? Então, ela deve ser individualizada, eu tenho que respeitar as condições do paciente, né? Em casos, né, de derrame articular substancial, a amplitude de movimento deve evoluir num ritmo mais lento, em vez de pressionar agressivamente a flexão do joelho e provocar um aumento ainda maior desses sintomas e inclusive do derrame articular, né? O alongamento, né, que envolve os membros inferiores, quadril, joelho e tornozelo, proporciona aí a manutenção, né, da mobilidade dos tecidos moles, conserva a extensibilidade, né, músculo-tendínea e dos tecidos, né, conectivos periarticulares, contribuindo aí para aumentar o arco de movimento. Lembrando que no início, né, nessa fase inflamatória, o alongamento ele deve ser passivo dentro do limite de dor do paciente e conforme o paciente vai melhorando, a gente vai evoluindo para o FNP. A inibição do quadríceps, ela é comum, né, após procedimentos cirúrgicos do quadril, do joelho, né, em especial na presença de dor e edema nessa fase da reabilitação. Então, é muito comum eu ter uma hipotrofia de quadríceps, né, após lesões de joelho. E aí a corrente russa, ela vai ajudar muito, né, na diminuição dessa perda muscular do quadríceps, né? E aí, lógico que essa corrente russa, a gente vai estar associando, né, a exercícios terapêuticos, tanto isométricos quanto isotônicos, com baixa carga, né? Facilitando aí a contração aí do quadríceps. E para maximizar os efeitos, os indivíduos devem ser instruídos a contrair ativamente, né, o quadríceps durante a execução, então, da estimulação elétrica neuromuscular. E no caso de pacientes que apresentam lesões subjacentes da cartilagem articular ou pacientes que foram submetidos, né, a um procedimento da cartilagem articular concomitante, né, como microfraturas ósseas que a gente viu lá atrás, transplante autólogo, né, de condrócitos, transplante osteocondral autólogo, né, ou um reparo meniscal, a gente deve retardar a carga compressiva durante a descarga de peso e o treino de marcha nessa fase. Lembrando que é importantíssimo aqui o fortalecimento do glúteo médio, né? A descarga de peso deve ser iniciada na direção antero-posterior e médio-lateral, e conforme o paciente vai progredindo, né, a gente evolui aí para os padrões nas diagonais do treino de marcha. E o início da marcha deve ser feito, né, se possível, nas barras paralelas, né, até para dar suporte para o paciente, para diminuir a descarga de peso nesse joelho, né? E aí a gente vai evoluindo para duas muletas, uma muleta, né? E por último, o treino de marcha sem nenhum dispositivo auxiliar de marcha. Já na fase de reabilitação intermediária, ou seja, aquele processo inflamatório já diminuiu, né, a gente deve enfatizar, né, a normalização da força muscular de quadríceps e isquios tibiais, né, a melhora da propriocepção e do equilíbrio, a recuperação da confiança e da função do membro operado e o retorno de forma gradativa, né, à corrida ou à caminhada, né, vai depender da necessidade do meu paciente, desde que a força e o controle muscular sejam satisfatórios já, né?
E aí os achados clínicos de dor persistente ou crescente, rubor, calor e edema, a qualquer momento durante o programa de reabilitação deve ser investigado, né? Porque isso aí pode ser um indício de que a nossa abordagem, né, está sendo excessivamente agressiva, né? Então a gente está indo com muita intensidade. A gente deve, né, estimular a contração isométrica nas fases iniciais, quando os cuidados devem ser tomados em relação à articulação envolvida, e já então na fase intermediária, né, quando eu já não tenho mais quadro álgico, a gente deve evoluir para as contrações isotônicas, né? Tanto concêntrica quanto excêntrica. E o treinamento puramente excêntrico ou com sobrecarga excêntrica, né, ele é capaz de otimizar as respostas musculares em relação ao ganho de força e massa muscular, né? E aqui também o uso da eletroestimulação pode ser associado para acelerar esse processo aí de ganho de força e massa muscular.